Pode ver de onde querer ver. Diário de uma vida elétrica para você, o Duve. O entrevistado de hoje, tive a oportunidade de a gente se conhecer e conversar um pouco mais, trajetória, experiência. Está num desafio, eu entendo, enorme, a gente falou disso, por estar vivendo a geração distribuída, a energia, a geração compartilhada, todos os temas que a gente vai falar aqui, mas ser oriundo do setor de telecomunicações e está assumindo um desafio interessante, grandioso, que é estar gestor de uma das principais empresas de geração distribuída no Brasil hoje. Eu tenho comigo aqui hoje nosso amigo Yuri Mendonça, presidente da CEMIG SIM. Yuri, muito obrigado pela tua presença. Eu que te agradeço, Crispim, pela oportunidade, né, e por ter me recebido tão bem no setor elétrico, né, desde o nosso primeiro contato, sempre muito receptivo e abrindo portas aí para a gente fazer de um setor, né, um crescimento do setor juntos aí. Não, sem dúvida. Eu tenho certeza que esse podcast nosso vai ser muito assistido. Quando ele for para o ar... Espero contribuir um pouquinho. Não, vai ser, tem muito... A conversa foi muito boa. Mas antes de chegar, talvez, assim, no debate mais focado, deixa eu conhecer um pouco o Yuri um pouco melhor, o nosso telespectador. Eu não sei, eu sempre tenho dúvida quando a gente está falando para o YouTube e os outros canais, quem que está vendo. Para a nossa audiência, então, um pouco mais do Yuri. Atleticano, certo? Certo. Ninguém é perfeito. Exatamente. Né? Exatamente. Mineiro, Belo Horizonte, correto? Mas por uma passagem nos finais de semana e férias pelo litoral de Minas Gerais, que você me contou, em Juiz de Fora, onde tem um pouco de história por lá também. Yuri, me conta um pouco, um administrador, certo? Você me falou ali na conversa que a gente teve, começa a trabalhar, podemos dizer, bem cedo, certo? Vai para a administração, se forma em administração, mas desde sempre eu posso dizer, porque o cedo, quando você falou, eu comecei a trabalhar cedo, eu falei, deve ter começado com uns 14 anos, não foi isso, né? Conta um pouco dessa história tua aí. Conta um pouquinho de causa, né? Como diz lá em Minas, né? Eu comecei bastante cedo, né? Por uma questão, uma ocasião, meu pai ficou desempregado na ocasião, e aí acabei tomando a liberdade de contribuir em casa, né? Com uma certa renda. E na época meu pai, ele sempre foi oriundo da parte elétrica, por coincidências da vida, talvez eu esteja aqui hoje, mas meu pai sempre projetou, né, projetos elétricos, e por um tempo eu comecei com 11 anos de idade, fazendo, na época era a digitalização dos projetos elétricos, né, que a gente chamava lá de cadista, que era o AutoCAD e tal, e eu tive a oportunidade de ficar, né, ele sempre tinha uma aula. E eu ficava atrás nos bastidores, no backstage, vamos dizer assim, da aula, observando. E aí, quando saía o professor, ele às vezes não conseguia, né, desenvolver aquela dinâmica de colocar em prática. E muitas vezes eu falava, não, pai, é assim que faz, da linha de comando tal. Isso com 11 anos, né? Isso com 11 anos de idade. O professor dando aula para o seu pai e você ali. Mas era no intuito de ajudar, né? Meu pai claro. Minha mãe sempre foi muito batalhadores, então... A ideia, eu nunca tive essa intenção, né, de assumir o mush do computador, mas sempre com o propósito de ajudar, né. Aí dali durante um tempo eu comecei, né, fazendo digitalização, depois de digitalização eu fui para a linha de informática, na época não era TI, né, então fiz uma passagem para fazer montagem de computadores, né, mexi muito com hardware, e aí depois eu comecei a fazer minha carteira de clientes, né. Eu trabalhava na empresa, né, já fechado com 16 anos. Exato. Isso era que ano? 93, mais ou menos, que foi quando eu tive minha carteira assinada com 16 anos de idade. Computador era um tema relativamente novo. Era um computador relativamente novo. Se a gente for pensar. Peguei a geração XT, 286, 386, toda a família, né? E na época estava muito essa questão da digitalização e da informatização. Tendo um crescimento muito grande. Não tinha internet, né? Não tinha. A internet era acesso discado, né? A época era modem de 1.200 kbps, 2.400, 4.800, né?
E depois foi evoluindo, né? E aí eu comecei a trabalhar na parte de informática. Dali eu comecei a resolver problemas, né, de hardware e de software e comecei a fazer minha carteira de cliente fora da empresa. Então eu sempre estudei, trabalhei e fazia um terceiro turno atendendo um cliente, né? Então, nas residências, né, clientes, pessoas físicas, né, para começar a trabalhar e exercer essa questão aí da microinformática, né? Depois eu saí da microinformática, um desses clientes meus, né, ele era gestor de uma grande empresa e ele falou, olha, eu gostei do seu trabalho, eu queria, você me deu a oportunidade de seu currículo para eu te apresentar numa empresa que está sendo uma startup agora e para trabalhar com acesso, na época, a banda larga, né, começar a banda larga na época era 128K, 64K, né, 256, 512, né. E aí eu tive a oportunidade de, através de um cliente, ser indicado para uma empresa que estava sendo constituída, na época chamava Way TV Belo Horizonte, que era uma empresa de TV a cabo, né, e internet a cabo, né, na época de HFC. Né, e aí eu comecei a trabalhar na parte de TI, entrei como estagiário, trabalhei lá durante um bom tempo, né, depois... saí de estagiário, fui para técnico de informática, fiquei no setor de TI durante muito tempo. E aí eu tive uma passagem que na época vamos assim, do startup, mais adensamento da banda larga, era normal as pessoas que eram de informática e de TI fazer uma transição para implantar o sistema na casa das pessoas, né? Porque normalmente o técnico que fazia toda a parte física, de puxar o cabo do poste até... do TAP até a parte indoor da residência, né, ele tinha um perfil que muitas vezes não conseguia fazer a configuração do modem. Então, era normal você andar uma duplado, né, que era a pessoa que fazia o físico, outro que fazia o lógico. E aí, durante um bom tempo, eu fui para essa linha de fazer a parte de configurações, então eu fui para a linha de implantação. E aí, depois de implantação, fui para operação, que era manutenção, quer dizer, normalmente problemas mais complexos, precisava de pessoas que tinham mais experiência na época de implantação. Uhum. Depois eu fui responsável pelo helpdesk, né? Antigamente era o atendimento, chamava helpdesk, né? Eu falava de custom sucks, né? CX, CS, né? Era helpdesk. Então eu participei durante um tempo ali da central de atendimento para tentar evitar deslocamento e restabelecimento do serviço. E aí depois eu saí da parte de helpdesk e fui para o centro de gerência, né? Então eu passei lá cuidar toda a parte do Core 24/7, que é o monitoramento da rede, backbone e uma série de questões, para que, de certa forma, né, prestasse o serviço, teste uma disponibilidade total do sistema. Então eu fiquei lá durante um bom tempo nessa parte aí de centro de operações, 24/7, quando eu tive a oportunidade, né, de ir para a linha de novos negócios. E aí eu fui para uma transição de carreira Y, né? Saí de uma visão mais técnica para uma visão mais gerencial. E aí tive a oportunidade, na ocasião, do presidente, de falar, olha, eu queria que você tivesse a oportunidade de ir para a linha de novos negócios, porque na época essa parte de negociação, né, ela tinha uma negociação técnica, não era só uma negociação na época de contratação de porta IP, de uma série de questões, tinha que ter um conhecimento técnico. E aí a gente já tinha avançado estou falando, porque a tecnologia, na questão das telecomunicações e tudo, né, a gente faz até um paralelo, a gente conversou isso, né, a gente faz até um paralelo da energia, o que está acontecendo na transição energética hoje, de alguma maneira com o que aconteceu nas telecomunicações. Né? As coisas foram vindo e abrindo, né? Abrindo modelos de negócio, foi mudando, a gente pode dizer isso. Né? Você viveu muito isso, né? O que a gente estava conversando. E aí a gente já está falando, quer dizer, a gente estava ali falando de 93, 96, acho que aqui a gente já começa a esbarrar em 2000. Né? Internet começa a chegar, começa a aumentar os fluxos, né? Um mundo, de fato foi, né? Um mundo novo e demandas novas. Né? E aí, nesse ponto, você começa a fazer uma transição que você me comentou, certo? Certo. E aí, na ocasião, era sempre um mercado que ele era muito concentrado e a gente estava entrando como opção, né, para o cliente. Então, naquela ocasião, os grupos de TV por assinatura, né, quem recorda aí do passado, nessa década aí de 2000, né, ele tinha basicamente 2 pacotes. Né? Ele tinha um pacote básico e um pacote avançado. Né?
e muitas vezes não era tão democrático para acessar toda a classe social. Quando a gente entrou com uma modelagem de negócio diferente, onde o cliente escolhia qual é o canal que ele queria para compor o seu pacote. Então aquilo que era o mercado tinha a opção de 2 pacotes, passou a ter N combinações para de fato, naquele conceito dele pagar aquilo que ele assiste. Né? Uhum. Isso na época foi um pouco disruptivo no setor, né? Obviamente as geradoras de conteúdo ficou, né, um pouco preocupada como é que seria essa modelagem, mas a gente acabou seguindo como sendo um ato de disrupção de modelagem de escolha de cliente, que hoje eu falo até de conteúdo, né, que hoje a gente ia um pouco na linha disruptiva, né, o cliente assiste de fato o on-demand que ele quer. Sim. Quer dizer, sim, naquela ocasião era tudo pacotes engessados, pacotes talvez, né, que você comprava, você assistia 20% daquilo que você comprava, tá certo? E a gente entrou numa linha de ser um novo entrante, buscando uma nova modelagem, levar uma nova oportunidade de escolha para o cliente, né? Então, não só na parte de banda larga, mas também de TV por assinatura. Onde que se trabalhou muito a linha de combo, né? De bundle, que fala hoje, que são as ofertas conjugadas de internet mais TV, né? A questão da própria banda larga, ela incentivou muito, né, levar conteúdo de streaming para os clientes, né? E a gente passou por essa modelagem, eu fiz a transição de carreira voltando um pouquinho para a parte de novos negócios. E depois de novos negócios, eu tive a oportunidade de assumir uma gerência comercial. Que aí, de fato, eu saí de novos negócios e entrei mais para a carreira gerencial. E aí fui para a área comercial. E aí de lá eu entrei na parte de negócio e não saí até hoje, né? Então, eu costumo dizer que a minha trajetória ela contribui um pouco com uma visão holística de negócio. Né? Porque quando a gente olha que eu tive uma origem técnica e que eu tenho uma visão até entender o comportamento do cliente, chegar até o cliente final, né? Isso me trouxe uma oportunidade talvez única aqui de conhecer um pouquinho mais, uma visão mais total de negócio 360. Né? E aí, na ocasião, em 2000, aí eu fiquei nessa parte de novos negócios e comercial, e em 2007 foi vendida a operação Oi TV para a Oi, né? Onde que, na época, ocasião, tinha como acionista Diário Associados, alguns minoritários e também a Infovias, que é a antiga Semig Telecom, né? Que ela vendeu essa operação para a Oi, com o objetivo, na ocasião, que ela tinha era de fazer também, usar o know-how da companhia para fazer o startup da Oi TV no Brasil. Que, obviamente, passava ali por satélite, que era TDH, não era HFC, mas era usar um pouco, né, todo o know-how que tinha de experiência adquirido, de formatação de ofertas, de bundle, né, para levar isso de uma forma mais escalada para o país como um todo. Né? E aí, na ocasião, eu, com a saída dos sócios, obviamente, e um novo controle acionário, eu fui convidado, na época, pelo head da unidade de negócio para assumir a operação Oi TV e fazer a transição e a integração da companhia, que eu diria que foi uma experiência única, intensa, né? Elétrica e de muito aprendizado. Né? Eu achei que, primeiro, que a complexidade de pegar uma empresa de 200 funcionários e integrar numa empresa extremamente grande. Né? Integrar as áreas. Né? Na época, obviamente, como head da operação, eu tinha financeiro, jurídico, área técnica. Só para o nosso pessoal entender, quem está nos assistindo, você estava ali na Oi, certo? A Oi TV. Oi TV, e vem a Oi e compra a Oi TV. Isso. E tinha que ser feita uma fusão. Uma fusão. De uma empresa, com os nomes que a gente usa hoje, uma startup. Isso. Para uma empresa de grande do tamanho da Oi, que sempre foi grande. Então, esse era o desafio. Esse era o desafio. E eu diria que foi um desafio, né, bem intenso mesmo na ocasião, porque uma empresa, por si só grande, ela tem controles e processos diferentes de uma empresa pequena. Claro. Né? Então, quando você faz uma transição de uma fusão, é normal ficar alguns soluços, né? Algumas pessoas ficarem no meio do caminho, outras crescerem, né? E foi um momento bem especial assim, que eu passei, e de lá eu fiquei de 2007, não só fazendo a fusão, mas também fazendo o rollout, essa troca de informações para fazer o startup da Oi TV no Brasil, em cima de DTH, era uma gestão à parte, mas sempre trocando experiências ali do que a gente tinha como modelagem de negócio.
E em 2010, né, eu recebi a oportunidade de ser convidado pela Algar Telecom, uma empresa mineira do Triângulo de Minas, né, de Uberlândia. O Grupo Algar Grupo Algar, forte, fortíssimo. Onde eu tenho uma gratidão muito grande por ter passado por lá, muito aprendizado também. E aí eu tive a oportunidade de assumir a expansão do varejo. Eles estavam passando numa visão de sair da área de concessão, né, porque eles viam que o mercado vinha se consolidando. Então, se também não amplificasse a atuação do mercado deles, eles poderiam ficar ilhados e, de certa forma, muito comprimido, né? E talvez não ter nenhuma saída no aspecto de ser consolidado, não ser um consolidador no mercado. Né? Então eu saí de lá, fui fazer a expansão do varejo, né? Atuando em algumas praças como Belo Horizonte, já saindo do interior, indo para a capital, né? Fazendo um movimento, saindo um pouco da clara para a gema, né? Um pouco do ovo aqui como analogia, né? E de lá a gente fez a expansão do varejo. Depois da expansão do varejo a gente fez mais ou menos umas 120 localidades de expansão da modelagem da expansão. Fiquei no varejo durante um bom tempo, era segregado entre concessão e expansão, que a gente falava que muito era uma visão de concessão, era defesa dos grandes players vindo atacar, né, um player regional, e a gente fazendo o ataque dos grandes players, sendo um pequeno e um novo entrante como opção para o cliente final. Né? Então, a gente fez esse movimento, esse trabalho de crescimento. Depois eu assumi o varejo como um todo, a parte de vendas. Né? Na ocasião, o varejo era muito relevante para a Algar Telecom. Né? Ela tomou a primeira opção de sair para a expansão do B2B, que era no corporativo, né? E depois fez esse movimento aí de crescimento do varejo. Né? Então, depois eu saí da parte de varejo e fui para micro e pequena empresa, onde que teve aí, assumi uma unidade de negócio para atender os pequenos, médio e pequenas empresas, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer o startup no Brasil como um todo. E eu já trabalhei um pouco com o Nordeste, com as 9 capitais, trabalhei com o Centro-Oeste, a parte do Sudeste como um todo, o Sul do país, e lá a gente fez um startup em todas as capitais do país. Né? E depois de lá eu tive a oportunidade, fiquei lá durante um período também de 3 a 4 anos nessa posição, e aí tive a oportunidade de assumir as grandes contas, que era o corporativo. Já atuando também em âmbito nacional e levando soluções que não só de telecom, mas soluções de TI, né, que a gente chama de soluções de TIC, né, que é levar, além de uma visão só de infraestrutura, que era dados, voz, levar aqueles produtos voltados para a parte de cybersecurity, produtos voltados para a parte de eficiência, de produtividade, né, enfim, toda a parte de SaaS também, que tem a ver com aplicações. Então a gente acabou sendo um broker, né, como hoje a Algar Telecom tem bastante sucesso, de expansão no mercado, no que a gente chama de full service, né, de uma visão de não só de infra, mas também de serviços. Né? Então, e aí em 2023 eu tive, né, tava lá... Pois é, aí você chegou, desculpa te cortar, mas é o ponto, né? Chegou em 23, eu sei que em 23, junho ou julho, certo? Junho, o Yuri com uma história de informática, certo? Depois de TI, depois comercial Brasil, experiência ampla, a gente pode dizer sem medo de errar, né, Yuri, no negócio, né? E viu um negócio se transformar, né? Você vê as telecomunicações se transformar, sair do brinco eu, né? Do telefone de uma linha fixo e ver entrar celular dados, enfim, que eu acho interessante isso, porque para mim o que está acontecendo com a energia e a transição energética. E aí o Yuri vai para a área de energia, quer dizer, sai da telecomunicações, posso dizer isso, e vai viver essa transição energética e entra numa intensidade de debate bem razoável. No mínimo, a GD por si só, a geração distribuída por si só, nos últimos anos, vivo isso, né?
2018, principalmente para cá, 19, questão de regulação, lei ANEEL, lei 14.300, PL 5829, se eu não estou enganado com o número do... Enfim, então a gente já está vivendo, cada dia é um raio, um para-raio diferente que a gente tem que entender, falando especificamente da GD, cada dia um diário de uma vida elétrica na GD. E aí você vem viver isso, né? Como é que você chegou? Eu acho que tem um ponto, a gente falou disso no making off, eu acho que tem um ponto interessante aí, é que você vem menos, vou dizer, contaminado, entenda a palavra contaminado, né? Você vem com um olhar diferente. Porque quem estava ali no dia a dia, 10 anos vivendo, então 10 anos você vai ficando com algumas coisas que você nem percebe que está enraizada, mas está porque aquilo fez parte da história. Você chega em 23, anteontem, e vai olhar para esse setor. Como é que você encontrou, qual a percepção que você tem da transição energética num grupo econômico forte, né? Nós estamos falando, talvez, uma das principais distribuidoras de energia do Brasil, conhecida não só onde atua, né? Uma CEMIG, se você for em qualquer lugar desse país, e fora também, né? CEMIG, me lembro histórias na Bolsa de Nova York, foi uma das primeiras a discutir sustentabilidade, ou seja, tem aí uma força de marca muito forte. Então, você vem para um grupo econômico forte, vem para um tema delicado, né? Você vem tratar geração distribuída dentro da CEMIG, então você tem que, imagino eu, e a gente vai falar um pouco disso, tratar dessas questões internas, certamente, e também um desafio externo do mercado em si. Eu acho que não é nenhuma pergunta, né? Criei um contexto aqui. Como é que o Yuri chega e como é que está vivendo isso? Fique à vontade, depois a gente vai direcionando as perguntas. Bom, acho que você fez realmente aqui um contexto amplo, né? Mas vamos começar da nossa transição de telecom para energia. Depois eu chego aí um pouco no mercado, né? No aspecto, eu estava já bem consolidado no setor de telecom, em torno de 25 anos no setor, já atuando há bastante tempo, numa zona, diria, de conforto, né? Mas a minha vida e minha carreira sempre foi feito de muitos desafios, né? E a minha passagem ela passou muito para a visão de startup de negócio, startup de mercado, de novas oportunidades e tal. E quando surgiu a oportunidade do setor de geração distribuída, né? É muito comum desse mercado a gente está tendo, né, a oportunidade de rever alguns colegas, inclusive de telecom. Por quê? Fazendo um paralelo, né, ele passa um pouco da abertura de mercado que aconteceu lá atrás. Né? Então, nesse aspecto, a gente acaba tendo, né, um soft skill um pouco parecido com o movimento de abertura de mercado. Então, obviamente participei aí de um processo, né, através de um headhunter, não conhecia ninguém da CEMIG, onde que eu fui passando pelas etapas e tive a oportunidade de receber o convite do presidente do grupo, que é o Reinaldo, para participar desse movimento aí de acelerar o nosso crescimento em geração distribuída, né? Então, obviamente dá um frio na barriga fazer a transição, mas como eu sempre fui na linha de fazer startups, abertura de mercado, isso me dava um certo, entre aspas, conforto de estar me aventurando nesse movimento, de levar uma proposta de valor para o cliente final, nesse momento de aquecimento do setor, né? Falando um pouquinho já do grupo, né, obviamente o grupo ele realmente é bastante reconhecido, né, nacionalmente e internacionalmente, então acho que a CEMIG ela tem uma empresa de mais de 70 anos de existência, então ela passou por toda a transição, né, do setor elétrico, né, que se possa imaginar. E GD ela é das transições que vão ocorrer de forma natural, né? Isso independente da escolha de uma empresa como a CEMIG, que também ela trabalha com uma visão de distribuição, ela não pensar numa linha de evolução do comportamento de adesão do mercado sobre essa questão da modalidade GD, né? Então, a CEMIG ela tem não só GD, tem GC, ela tem parque eólico, ela tem PCHs, enfim, tudo aquilo que é energia. Ela está no Mercado Livre. Ela está no Mercado Livre, né? Comercializadora e tal. Então, numa visão hoje da CEMIG Sim, hoje ela é subsidiária integral da Hold, né? Então, todo o nosso controle é da Hold, que ela tem uma visão de portfólio e de penalidade do grupo,
Né? Então, eu entendo muito como natural, né, a entrada da CEMIG com a CEMIG Sim, com o braço de GD, dado que esse é um comportamento de livre escolha do mercado, tá certo? É mais uma opção para levar para o cliente de energia renovável. Então, foi criado a CEMIG Sim em 2019. Na época, né, trabalhando isso, o startup ele foi feito numa modalidade público-privado, então existia alguns empreendedores que faziam as usinas, a gente tinha coparticipação, até um certo momento que aprendeu-se um pouco essa modelagem e falou, olha, eu quero entrar isso e fazer investimento nesse negócio. Né? Então, eu vejo com bastante naturalidade, né, apesar dos desafios que nós temos, porque a transição energética no país ela é inevitável. Né? E existem outras soluções do portfólio que a gente já faz isso, como você citou bem, a questão do Mercado Livre no Brasil inteiro. Né? Então, eu vejo isso como mais uma opção para o cliente. Nós estamos no mercado ainda com bastante oportunidade de penetração. Né? Então, a média de penetração desse setor ainda está em 7%, 8%, quer dizer, está baixíssimo, então tem bastante gente para explorar, tem espaço para todo mundo. Né? Eu acho que e eu queria trazer uma fala aqui, Crispim, da oportunidade, que assim, a livre escolha traz o cliente o poder de decisão. E muitas vezes aquilo que a gente está trazendo como commodity pura de energia, né, será que o cliente vai querer só isso? Será que o cliente não vai ter que ter outras soluções para que ele, de fato, ele agregue mais valor para o cliente e o cliente faça sua livre escolha? Né? Quando a gente vai numa visão da Europa, já é normal. Né? Quando você aluga ou adquire um imóvel, você escolher qual é o fornecedor e qual o player que quer te atender. Né? Então, eu acho que quem ganha com isso, né, na perspectiva final da competição e do crescimento do mercado é o cliente final. Né? Eu acho que ele que vai ganhar a oportunidade de cada vez ter o encantamento de levar mais soluções e, ao mesmo tempo, escolher qual é o melhor caminho a seguir. Né? Tá. Eu vou chamar um amigo meu, um convidado, ele eu tenho um ponto aqui, ele tá doido para te perguntar uns negócios, porque ele é meio agitado, elétrico, né? Zoiudo, o Zói, você deve conhecer. O Zói quer participar desse debate. Não. Vem cá, Zói. Tá bom, você vai entrar agora aqui botando pilha. O Zói, ele tem essa característica de botar pilha, ele tá... Pega leve, hein, Zói? Não, ele vai de leve, ele tem entendido cada vez mais o setor elétrico, então ele tem... Mas ele está aqui doido para te perguntar um tema que certamente, né, ele é das redes sociais, muita gente manda mensagem para ele e tudo. Tem aí, a gente percebe sempre uma discussão, óbvio, né, presidente da CEMIG Sim, né, que você está nessa função, trabalhando nesse ponto, você deve receber também muito perceber esse diálogo chegar, né? Um grupo econômico, CEMIG Sim, enfim, a gente está claro na tua fala aqui, sem dúvida nenhuma, e muito bem colocado. E aí vem aquele tema, né? Mas, poxa, eu tô com projetos aqui, estou com dificuldade de conexão e tal, mas a CEMIG Sim não tem dificuldade de conexão. Né? Como é que pode essa concorrência, até que ponto ela é justa, não sei se é a palavra, né? Então, como que o Yuri vê essas questões? Né? A gente conversou um pouco, eu tenho meu modo de ver, concordo, né? Acho que o mercado está consolidando, a gente tem dois mercados distintos, você tem um mercado de microgeração, você tem um mercado de mini geração. O papel da geração compartilhada, para mim, ela é fundamental, ela abre essa possibilidade toda. A gente vai falar de algumas coisas ali mais à frente, mas a pergunta que esse rapaz aqui está querendo fazer, como é que é lidar com esse questionamento do mercado de uma forma ampla, Yuri? Ou seja, a participação da CEMIG Sim nesse jogo e o quanto está separado dessas questões, entendeu? Hoje a gente tem toda a gestão hoje segregada, né, da operação. Obviamente há uma discussão do mercado, né, sobre esses questionamentos que o Zói vem. Né, ele está bem atento aí ao mercado. Né. Agora, a gente tem uma declaração muito forte, primeiro, de participar do setor, né, de GD como mais uma opção de transição energética.
Existe um investimento que nós estamos colocando, né, anunciado para o mercado de 3,5 bi de investimento, quer dizer, é um mercado intensivo em capital, tá certo? E que nem sempre o nosso crescimento ele se dá sobre construção de usinas, tá certo? As últimas ampliações que nós fizemos da CEMIG-SIM foi através de aquisições, tá certo? M&As que estão ocorrendo no mercado, de pessoas que entraram ou com a visão de ser investidor nesse mercado e que não querem operar esse modelo, tá certo? Então, as últimas duas transições que nós fizemos foram transições através de aquisições, que isso é livre escolha, né? Não só eu posso comprar, como o mercado pode comprar, tá certo? Eu não tenho direito de preferência de compra de ativos no mercado. Então, obviamente, existem construções sendo realizadas da CEMIG-SIM, isso é inevitável, mas o crescimento ele não passa só por isso, né? Primeiro que a gente seguiu todo o ritual de ter os pareceres, até a data do dia, né, o fatídico do janeiro, 6 de janeiro, 7 de janeiro, 6, 7 de janeiro de 2023, né? E as dores que a CEMIG-SIM passa como GD é a mesma dor que o setor inteiro passa, né? Então eu diria que o crescimento desse mercado, eu acho que você falou bem, ele passa também por uma questão de consolidação. E eu acho que é importante trazer esse dado, porque a gente tem um viés de privilégios, mas os pequenos, hoje, né, provedores de GD, é o dobro do primeiro colocado. Né? Então, isso é público, dados da ANEEL, quer dizer, a capacidade instalada hoje de GD em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Não, no Brasil também sim, mas, qual a CEMIG-SIM mas participa. Olhando para o teu mercado, ok. Então, olhando por esse aspecto, né, os pequenos é o dobro do primeiro colocado. Quer dizer, não existe concentração de mercado. Uhum. Existe uma escolha, direito de livre escolha, tá certo? Do cliente final. Esse é um mercado, como a gente mencionou, que é uma abertura, né, de mercado, onde que tem bastante gente que eu acho que o grande desafio nosso do setor passa, inclusive, em educação. Uhum. Pouca gente entende ainda o que é essa modalidade, né, alguns chamam de energia por assinatura, outros usam a questão de locação, né, de uma usina, de uma fazenda solar, quer dizer, ainda é pouco conhecido. Né? Então, obviamente, tem o desafio para todo e qualquer tamanho, né? Para quem já tem um brand, já tem um reconhecimento do mercado, talvez tenha uma certa facilidade de apresentar o seu produto. Né? Mas eu diria que esse mercado hoje está muito pulverizado, ele não está concentrado, tá certo? E eu acho que isso vai na contramão, viu, Zói? De tudo aquilo que é pregado em termos de monopólio, em termos de concentração de mercado, que é aquilo que realmente hoje está implantado em Minas Gerais. Eu concordo com essa tua percepção, porque você estava falando, eu estava pensando aqui, a quantidade de empresas que está trabalhando hoje, ou que estão trabalhando hoje na mini geração. Porque aí a gente está falando de mini geração, não estamos falando de micro, sim, né? Sim. Não estamos falando de abaixo de 75 e sim acima. Sim. Provavelmente usinas de 1 mega para cima, né? 1 mega até 3 hoje, e aí cada um vai modelar conforme o número faça sentido. Eu vejo dessa forma, acho que os dados que você traz é interessante para que a gente reflita sobre, né? E é natural, também entendo que é natural que as empresas que estão fazendo parte, as distribuidoras e tudo, que pensem. É aquilo que você falou, contando o caso lá das telecomunicações. Quer dizer, tem hora que você tem que começar a escolher entrar em alguns setores, mercados, senão com o risco de você próprio desaparecer. Né? Você tem que estar... É natural das empresas, dos negócios, né? Você olhar para isso daí. Claro que isso tem que ser de uma maneira equilibrada, justa e tudo, e eu concordo com os argumentos que você trouxe. E, Yuri, qual é o tamanho hoje dessa potência instalada da CEMIG? Ou seja, quanto que é a CEMIG-SIM? Falando de CEMIG-SIM, né? Claro. Primeiro que ainda estamos em Minas, né?
Ou ainda, momento até de se inscrever no canal. Esse ainda é forte, né? E a gente tem o nosso planejamento estratégico é de chegar em 600 megawatt pico em Minas Gerais, com o planejamento que a gente tem hoje de investimento, né? Atualmente nós estamos com 250, então a gente entende que a gente tem, obviamente, uma relevância e importância, né, no setor aí de Minas, né? E, obviamente, num crescimento bastante acelerado que vem acontecendo no mercado, né? Foi anunciado recentemente que chegamos a 28 GB de potência instalada de GD, e a previsão de crescimento do setor, nós estamos falando de basicamente que o que se fala no mercado é de 7 GB por ano, né, até 2028. Quer dizer, a gente não tem dúvida que isso é um crescimento muito similar de startup, crescimentos exponenciais, né? Então, enquanto nós chegamos o ano passado, a gente tínhamos 100 mega comercializado, quer dizer, crescendo em curto período de tempo 150%, e obviamente seguindo essa visão aí da demanda do mercado, que eu costumo dizer que o limite é o sol, né? É aquilo que tiver a oportunidade de crescimento, e de fato eu acredito, muito parecido com o que a gente já conversou, que o Brasil ele tem uma posição extremamente privilegiada, numa condição de ser o protagonista número 1 do mundo, né? Nós estamos aqui hoje em 8º no ranking de colocação, dadas nossas condições climáticas, dadas nossas condições territoriais, né? Fazendo analogia, né? A pessoa fala assim, mas você está em Minas, você não vai mais para outro lugar, né? Eu costumo dizer que ainda, porque de fato tem uma intenção, mas Minas Gerais é do tamanho da França. Nós estamos de Minas, são 853 municípios, quer dizer, é um país, sim, certo? Sim. Então... E com células espalhadas no mundo inteiro, exatamente, né? A gente está infiltrado em todos os lados. Mas o setor tem muito a se unir para a gente buscar, né, esse protagonismo por tudo aquilo que tem sido falado, né, do clima, da questão global, né, a nossa oportunidade de ser o protagonista para o mundo, né, não ser uma empresa regional. Então, eu acho que estamos em franco crescimento, e eu acho que a gente tem que acompanhar realmente aí a demanda do mercado, e isso tem que ser revisitado de forma periódica, né, para a gente acompanhar o crescimento da demanda alinhado com a expectativa da oferta. Agora, Yuri, falando de um pouco dessa questão, você trouxe um tema aí que é a transição, né? A transição energética, e a gente está falando da geração distribuída, que é parte desse processo, né? Ela é um pedaço dessa transição. Eu tenho acompanhado, tenho lido muito o que tem acontecido em outros países, América Latina, em função do trabalho que eu tenho feito, mas também Europa, Espanha, Portugal, Itália, enfim, a gente lê muita coisa. Me impressiona o foco, né, que estão julgando pela geração distribuída como uma solução, e o autoconsumo, né, também chamado de autoconsumo. Como é que você vê essa transformação? Porque eu também acredito que é natural, né? A geração distribuída ela vai ter que se transformar. Para onde, na tua visão, né, que está tocando um grande projeto, uma grande empresa, para onde isso vai? O que chega? Né? A gente falou um pouco disso daí, né? É natural, vai transformando. Para onde mais negócios, conceitos, possibilidades podem existir ou vão existir? Eu particularmente acredito muito que o posicionamento ele sempre tem que ser do mercado de uma forma geral, numa visão de diferenciação, nunca de price. E nós estamos vivendo uma fase, né, de startup, de crescimento, de penetração em GD, que a gente ainda muito olha isso como uma visão e uma solução muito de commodity, não uma visão de levar mais soluções para o cliente, né? E eu percebo que com o aumento da competição vai ser natural da gente olhar um pouco quais são as dores do cliente adicionais a uma questão de energia renovável, né? A gente falou um pouco que tem se passado um pouco São Paulo, né? Com a questão que se passou, né, com relação aos apagões que teve, por questões de ordem climática, não vou entrar aqui no mérito, mas tem uma complexidade, né, que ela vai além da prestação do serviço, né, porque a gente tem muita, vamos dizer assim, né, redistribuição aérea, muita situação de falta de planejamento, que isso é do Brasil, isso não é de um estado e tudo mais, né? E que nós estamos falando muito da questão de armazenamento, quer dizer, como é que a gente vai dar uma opção também, não só de acessar uma energia renovável, mas também de ter uma opção, seja por um tempo curto ou por um tempo determinado,
alguma alternativa de acessar a energia de forma diferente. Então, você fala muito da questão de armazenamento, você fala muito da questão específica, né, da mobilidade elétrica, que é uma questão que ele vem tomando um crescimento também exponencial muito grande. Né? Estava falando contigo aqui no backstage que tem grupos do Brasil, que, né, representantes do BYD, que fizeram o carro por assinatura, né, híbrido ou 100% elétrico. Né? Que a grande preocupação é como é que essa economia circular, depois de utilizar a bateria, quem que fica com essa conta? É o proprietário do carro? É quem comprou o carro, né, em segunda mão? Né? E tem buscado nessa visão de economia circular utilidades para que possa, né, transferir, por exemplo, o segundo ciclo da bateria do carro para a residência. Né? Então, eu diria que não pode parar em GD. Eu acho que a gente tem que trazer mais eficiência para o cliente como um todo. Né? Nós temos, por exemplo, no setor de baixa tensão, alguns nichos de mercados, né? Que todo mundo sabe. Nós temos nichos como, por exemplo, que são altos consumidores de baixa tensão, postos de gasolina, certo? Porque as bombas de combustíveis ela passam por baixa tensão. Você tem micro supermercados, né? Que também é uma parte ali de indústria e comércio que tem um nicho. Né? Como é que a gente faz para ir um pouquinho mais para soluções dentro do cliente final? Soluções energéticas, né? Mas gestão de energia. Né? Eu digo que assim, a gente... Se está o caso de micro supermercados, né? A gente tem soluções hoje que eu faço um paralelo, inclusive eu acho que essas curvas uma hora vão se encontrar, que existe muita solução hoje já pronta de IoT, né? Da internet das coisas. Né? Isso é muito explorado pelo setor de telecom e que tem muita solução para o setor de energia. Como é que a gente não consegue dar, por exemplo, para o micro supermercado uma inteligência nas suas câmaras refrigeradoras? Não só para consumir mais ou menos energia, mas para ter gatilho de alarme que se baixou fora daquela temperatura ele pode ter um item perecível que ele tem perda. Então não é só por economia, é por uma visão da cadeia de gestão como um todo, daquilo que está na gôndola do supermercado. Porque hoje o grande desperdício, né, de bens perecíveis, ele vai para a última linha do nosso cliente final ali que tem, né, rede de supermercados. Então, tudo bem que tem o porte do supermercado, tem mais Mercado Livre, média tensão e tal, mas eu estou falando muito os mercadinhos de bairro, quer dizer, eu acho que tem soluções para todo o tamanho. Né? O que a gente precisa é de olhar o que o cliente poderia, né, numa linha não só de acessar uma energia mais barata, mas o que eu posso levar é de economia e de eficiência que não seja, às vezes, reduzir o consumo de energia, mas levar uma solução que ele não está, de repente, observando. Então, eu acho que vai ser natural nessa caminhada do crescimento também das empresas, ela sair um pouco do H0, que é o core business, e olhar um pouquinho para soluções adjacentes. Né? Soluções mais na linha ali de H1, que poderia incrementar, e para mim, eu acho que vai ser natural, né, você ter bons parceiros. Né? Eu acho que o setor de energia ele tem uma visão muito forte de P&D, né? E que eu diria para atender o micro varejo, o micro pequeno empresário, você tem que ter velocidade e é muito volátil às vezes o comportamento do cliente. Né? Então não dá tempo de você desenvolver um produto, maturar para depois ofertar. Quer dizer, muitas vezes você lança uma série de produtos e a própria startup do produto vai ver o que é escalável, o que não é, pelo comportamento, pela adesão. Então, eu acho que passa um pouco por esse crescimento aí de evolução do roadmap também, numa linha de soluções energéticas, não numa visão pura de GD. Isso é minha crença pessoal. Ou que a gente tem chamado muito dos REDs, né? Dos recursos energéticos distribuídos, né? Sem dúvida nenhuma. Então, eu diria que assim, são muito complementares. Né? Eu costumo dizer que não são mercados substitutivos, né? Mas o cliente está carente desse tipo de solução. Né? E eu acho que a gente está discutindo, olhando pouco para o cliente. Né? Então, o convite que eu faço a todos aqui é como é que a gente consegue estar mais próximo do mercado para juntos a gente transformar esse setor num crescimento saudável e levando cada vez mais soluções para o cliente final. Muito bom, perfeito. Chegando na reta final, a pergunta do momento elétrico, que é a pergunta que a gente faz, aí é mais minha, o Zóio não tem muito a ver com isso. Ele só fica botando pilha, que é o papel dele mesmo nesse bate-papo, do Diário de uma Vida Elétrica. Momento elétrico,
da vida do Yuri, né? Quando eu falo momento elétrico, eu sempre gosto de contextualizar que não necessariamente um momento profissional, pode ser, mas também um momento pessoal e tudo. Aquilo ali foi intenso, que é a característica da energia, né? Intensidade, né? Que você fala, puxa, momento elétrico da tua vida. Bom, eu acho que eu citei um caso que eu posso remeter, vou trazer um caso profissional e pessoal, né? Eu acho que um caso profissional e bem intenso foi a minha transição de fusão de uma empresa pequena em cima de uma empresa grande. Foi um grande aprendizado para mim. Isso para minha carreira, eu acho que foi realmente mais do que um curso fora, um pós-doutorado, porque foi on the job total ali. E para mim trouxe bastante aprendizado, sem sombra de dúvidas. Então, eu colocaria isso como marcou assim, de forma bastante intensa, né? Já do lado pessoal, eu acho que o que me marcou foi há 2 anos atrás, que eu passei por uma situação de saúde um pouco complexa, né, e a qual eu tive bastante apoio da minha família, da minha esposa, dos meus pais, para passar por esse momento turbulento, né? Então eu passei por uma situação de metástases, né, de um câncer que eu tratei. Está tudo bem, está tudo tranquilo, tudo dominado, mas eu passei uma visão de saúde com uma transição recente de carreira. Sim, e quando a gente pensa que isso não é intenso, é bastante intenso, né? Porque eu tive que ter ali administrar, né, uma visão muito pessoal e profissional, que eu tive um apoio exemplar, né, da empresa a qual eu trabalhava, que era a Algar Telecom, que eu sou extremamente grato, uma empresa que tem uma tratativa com bastante carinho, bastante humanizada e tal, onde que eu passei muitas vezes até as pessoas sem perceberem, porque eu não quis tornar público isso, né? Então eu passei parte do tratamento, né, nesse processo, e depois logo veio uma mudança de carreira, né, que eu falei, poxa, e agora, né? Então o momento que eu estou agora é um momento intenso, muito intenso. Então fazendo talvez o início, meio e fim, né, mas coisas recentes que a gente passa aqui, e obviamente eu queria agradecer muito, né, a minha esposa, meus pais por esse apoio que deu nessa transição. Porque eu acho que sem a gente ter esse apoio em casa, Crispim, a gente não consegue ter paz para trabalhar, né? Então, fundamental. Eu acho que esse equilíbrio também me trouxe a repensar muitas coisas que eram eventualmente simples, que se transformavam complexas, né? E o quanto que a vida agora ficou mais simples, porque a gente consegue ver com um olhar um pouco mais humanizado, diferente e tal. Então, obrigado pela oportunidade aqui, talvez a gente contar um pouquinho mais um caos aqui, né, mais pessoal e não profissional, mais intenso, que a gente passou. Né? Tenho certeza que quem viveu sabe o que foi. A gente escuta, mas quem está ali na pele sabe o que foi. É isso aí. E tem certeza também, Yuri, até aproveitando, fechando aqui com a nossa audiência, te agradecer. A gente conversou bastante antes, eu sei do desafio, né, de tocar um projeto como esse. Sei que não é fácil, sei que deve ser, certamente não deve não, certamente porque por essas discussões que o Zói trouxe, tantas outras mais, né, o mercado é um mercado novo, e por ser novo ele tem essa, né, então tá aqui falando, expondo, colocando a tua maneira de ver e tudo e tal, já é muito bacana, eu te sou muito grato por isso. Obrigado por fazer parte do Diário de uma Vida Elétrica. Te desejo muito sucesso, que a gente de fato transforme esse país aí e cada vez mais numa geração renovável, limpa, enfim. Eu queria mais uma vez aí agradecer pela oportunidade, né? E de novo, eu acho que vamos nos unir para junto a gente levar soluções, né, para o cliente final, como setor, né, não como empresa. Então eu tenho feito muito esse papel, né, acho que o convite seu aqui veio extensivo ao momento que a gente teve numa feira, pensando no coletivo, não pensando no individual, tá certo? Então, contem comigo nesse propósito de montar um grande ecossistema para que a gente possa levar, né, valor para o cliente final e mais opções, né, como sendo uma alternativa aí. Refazer a história das telecomunicações agora na energia. Perfeito. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Um abraço. Valeu demais. Obrigado. Sucesso. Tamo junto. Gente, obrigado. Foi isso. O papo de hoje aqui com Yuri Mendonça, presidente da CEMIG Sim. Inscreva-se no nosso canal, curtam, compartilhem os nossos vídeos. Diário de uma Vida Elétrica, o Duve pode ver de onde querer ver para você. Valeu.